Jesus se expressou assim, segundo temos no registro do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versos 21 a 27. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Amados, as palavras lidas agora foram direcionadas especificamente, neste caso, aos falsos profetas. Mas, sem dúvida, estas palavras nos ajudam para que nós nos avaliemos quanto à nossa situação real em referência à nossa relação com o Senhor Jesus Cristo. Durante o ministério de Jesus, ele lidou com muitos que faziam confissões hipócritas a respeito de tê-lo como Senhor e Salvador. Eram declarações falsas, muitas vezes motivadas por muitas outras razões, mas não a confiança no Senhor Jesus Cristo. Este texto eu creio que é importantíssimo para nós fazermos uma autoanálise a respeito da nossa condição de relação com o Senhor Jesus Cristo, aprendendo ou relembrando ou verificando se de fato eu sou seguidor de Jesus Cristo, ou se eu permaneço ainda iludido por minhas próprias imaginações vãs. Amados, este texto de início expõe os iludidos por suas imaginações vãs. Conforme o texto lido, eles dizem, Senhor, Senhor, para Jesus, mas de fato não têm relação com Ele. E a palavra de Jesus Cristo é direta. Ele diz, eles me chamam de Senhor, Senhor, mas eles não entrarão no reino dos céus. Isto é, não pertencem a Jesus. Quais seriam as razões para alguém se iludir a este ponto? Alguns comentaristas nos assistem para que nós pensemos e meditemos a respeito destas razões para esta trágica ilusão que leva uma pessoa a não experimentar o poder de Deus e não experimentar um dia a vida com o Senhor, a vida eterna. A primeira coisa que quero citar é que, muitas vezes, a razão para esta triste ilusão é uma confiança falsa, confiança errada em rituais religiosos, muitas vezes, inclusive, do passado da vida de tais pessoas. Muitas vezes este ritual religioso, no qual este religioso que de fato apenas se ilude quanto a ser de Cristo, pode ser até o batismo. Vamos dizer, ele foi batizado há algum tempo da vida dele e disse assim, mas eu fui batizado, eu lembro que eu fui batizado. E a coisa é tão séria que alguns dizem no comentário conosco assim, quando eu era crente, o que mostra logo que a dificuldade é muito grande. Mas ele foi batizado. E mesmo dizendo quando eu era crente, ele ainda imagina que um dia ele estará na presença de Deus. Alguns confiam no simples fato da participação, da assistência à igreja. Não é a participação nos cultos, o que quero dizer, mas é a assistência à igreja.
Eu nunca faltei aos cultos da minha igreja. E este é supostamente o fundamento para que ele tenha esta, que é, em última análise, uma ilusão de que pertence a Jesus. Na verdade, uma pessoa assim não tem nem compromisso e nem entendimento espiritual. Sim, porque esta palavra de Jesus é clara, é confrontadora. Verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Uma segunda razão para esta terrível ilusão de eu sou do Senhor, mas sem os fundamentos, é falta de exame honesto e reconhecimento da sua necessidade pessoal, de Deus na sua vida, porque pecador. Alguns supostamente aceitam Jesus antes ou nunca tendo reconhecido a sua própria necessidade por causa do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E há evidências plenas de que o nosso pecado é uma realidade, daí porque precisamos primeiro reconhecê-lo para então aceitar Jesus. Uma outra razão para esta terrível ilusão de que eu sou de Cristo, quando na verdade não sou, pode muito bem ser o envolvimento em ativismo religioso, as exterioridades da vida religiosa, inclusive aqui falando a respeito da vida religiosa cristã, que de fato tiram da nossa mente o bom entendimento sobre o que devemos fazer e com que fim devemos fazer algo. Alguns de fato vivem numa verdadeira corrida de ratos, não tem tempo para absolutamente nada. Às vezes pessoas assim negam o tempo precioso dos próprios relacionamentos familiares, pois bem amados, muitas vezes esta questão, este envolvimento exagerado em ativismo faz com que a pessoa se imagine ser de Jesus, quando de fato está apenas ocupadíssimo em tarefas religiosas. Ainda para citar mais uma razão, a aferição incorreta da vida. São pessoas que pensam assim: eu tenho muito mais qualidades positivas do que negativas. Está incluído nesta razão a ideia de que a salvação é uma questão de mérito. Então, se o peso das nossas virtudes for um pouquinho maior do que o peso dos nossos vícios, eu estou assegurado da vida com Deus. Lembremos-nos que no Novo Testamento, e esta foi a atitude daquele fariseu, que no templo e diante de um homem publicano, um pecador por excelência, que era humilde na presença de Deus, o fariseu disse: graças te dou, ó Deus, falando consigo mesmo, porque a oração dele não passava do teto. Graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais. À luz do Novo Testamento, nós podemos dizer que os iludidos com as suas vãs ideias sobre o seu relacionamento com Deus são muito parecidos com o joio da parábola do Senhor Jesus Cristo, que nós encontramos em Mateus, no capítulo 13, a partir do verso 24. Eu quero relembrar para todos nós esta parábola. Jesus apresentou-lhes esta parábola dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens, os trabalhadores dele, dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Assim, quando o trigo cresceu, começou a dar espigas e apareceu também o joio. Então os servos do proprietário chegaram e lhe disseram: Senhor, tu não semeaste boa semente em teu campo? De onde veio o joio? E ele lhes respondeu: algum inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que o arranquemos? Mas ele disse: não, para que ao tirar o joio não arranquem com ele também o trigo. Deixai ambos crescerem juntos até a colheita. Na época da colheita, direi aos que fazem a colheita: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes,
para queimá-lo. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. É muito interessante esta parábola, porque, na verdade, joio e trigo são difíceis de separar até que deem fruto, porque a espiga do joio é xoxa, não tem nada dentro. Só o trigo frutifica, só o trigo frutifica. Algum tempo atrás, a minha esposa viu um pequeno filme na internet e ela comentou comigo que foi muito interessante. Um agricultor deste nosso tempo demonstrou na internet a diferença entre o joio e o trigo. E ele tomou o joio em suas mãos, aquela espiga xoxa, sem conteúdo, e começou a roçar na mão e não havia absolutamente só palha, enquanto o trigo tem algo que de fato abençoa multidões, um dos alimentos mais conhecidos no mundo todo. Ah, meus amados, nós devemos entender que, na verdade, é importante nós termos certezas a respeito da nossa vida com Jesus. Algumas características do iludido, com suas falsas ideias sobre relacionamento com Deus, são conhecidas, e eu quero citar algumas destas. Por exemplo, a pessoa que é iludida a respeito do seu relacionamento com Jesus, e que de fato não poderia chamá-lo de Senhor, porque isto é uma mentira, estes são centrados em si mesmos e não em Deus. Geralmente tem pouquíssimo interesse em cultuar Deus, em levar a sério os ensinos do Senhor. O que eles gostam mesmo é do ambiente costumeiro da igreja. Eu sou filho e neto de crentes no Senhor Jesus Cristo. E toda vez que eu penso a respeito desta questão de pessoas que dizem Senhor, Senhor, mas de fato não são do Senhor, isto é uma vaidade, é um erro, porque eles não se concentraram nas coisas do Senhor. Eu penso em filhos e netos de crentes como eu sou, que às vezes, por causa da boa prática de nossas famílias, nos acostumamos a ir à igreja. E ficou um hábito, de fato é um hábito salutar, mas lamentavelmente em alguns casos um hábito que nunca se transformou em realidade de relacionamento. Relacionamento que traz resultado no tocante a confiar em Deus, em procurar entender a palavra de Deus e obedecer a Deus. As pessoas que são de fato, que têm apenas a ilusão de que são de Cristo, são centrados em si mesmos. Não apenas isto. Muitas vezes pessoas assim são apegados à igreja como uma mera instituição, Tem um verdadeiro amor pela organização, mas de fato estes são muitas vezes, por causa deste amor desordenado que não tem muitos resultados, eles são escravizados por alguns líderes e de fato não fazem outra coisa a não ser cuidar da mecânica dos relacionamentos na igreja e não da dinâmica do poder do Espírito Santo, que transforma não apenas a vida da igreja constantemente e crescentemente, mas transforma a vida do mundo. Também estes que estão iludidos quanto ao relacionamento com Jesus Cristo não entendem absolutamente nada sobre a graça de Deus. Sim, porque a graça de Deus não é para nos dar a oportunidade de pecarmos ainda mais. Romanos 6 diz exatamente isso. Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus aumente? E a resposta da palavra de Deus é jamais, porque nós morremos para o pecado em Jesus Cristo para vivermos com Ele. Ah, meus amados, quanta indulgência há com o pecado na vida daqueles que são iludidos a respeito da suposta relação com Deus. Em Corinto havia muitos assim, e estes odeiam a disciplina do Senhor. Uma outra característica de pessoas iludidas a respeito do seu relacionamento com Cristo é o desgosto, muitas vezes não apresentado publicamente, especialmente em ambientes ditos da igreja. O desgosto pelas exigências de Cristo, sim, porque eles não querem fazer o que Deus
manda. Não querem e não fazem. Em última análise, estes que têm apenas uma ilusão de que são de Cristo, têm, portanto, uma confissão mentirosa, porque eles dizem Senhor, Senhor, mas não obedecem a Jesus. Não devemos ter o entendimento de que a confissão não é importante para a salvação, amados. Sim, a palavra de Deus vem em nosso socorro quando estamos errando a respeito disso, imaginando que há uma possibilidade, então, alguém diria, que a confissão não tem valor nenhum, longe disso. Em Romanos, no capítulo 10, nós temos uma palavra direta a respeito deste assunto, sobre o valor da confissão, mas a confissão verdadeira, honesta, na presença de Deus, porque se com tua boca confessares Jesus como Senhor, Senhor é quem manda, é o dono da vida, Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, pois com o coração é que se crê para a justiça, isto é, para fazer a vontade de Deus, e com a boca se faz confissão para a salvação. Ah, meus amados, a confiança íntima tem sim de ser confessada sem hipocrisia, porque se ela é hipócrita, de nada adianta. Vamos ao texto inicial no verso 22, onde Jesus Cristo disse a respeito dos iludidos, na falsidade de seus pensamentos, na sua ilusão pessoal. Naquele dia, estes muitos, me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos, nós não pregamos. A verdade é esta, existem sim no mundo e continuar a existir pregadores da palavra que de fato não têm Jesus como Senhor e servem de pedra de tropeço para os perdidos. Nós não fizemos em teu nome não expulsamos demônios, sim, parecia que eles expulsaram demônios, mas não expulsaram nem os seus próprios demônios, muito menos dos outros. Em teu nome não fizemos muitos milagres. É estarrecedora a realidade dos nossos tempos. Talvez os irmãos tenham visto o que eu vi, surfando na TV, há algumas semanas atrás. Falsos profetas desta nossa sociedade, dizendo e apregoando a cura para a Covid com água benta. Água benta. E de fato os ignorantes, os crédulos dizem, fui curado sim, com água benta. Onde chegamos? Onde chegamos, irmãos? Em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres. E Jesus diz para eles, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, para a perdição eterna. Mas chega de coisa tão negativa e tão dramática, tão trágica. Os iludidos que imaginam ser de Jesus. Este texto, amados, também apresenta em segundo lugar os seguidores de Jesus, fiéis, genuínos, garantidos para entrar no reino de Deus. Vamos lembrar logo agora que eles não são perfeitos, não há perfeição no mundo. Nós éramos pecadores e agora, por causa de Cristo, ainda somos pecadores, mas regenerados, com uma vida nova por causa da misericórdia e graça de Jesus. Mas notem, estes que estão garantidos fazem a vontade de Deus. É o verso 1 que fala sobre os iludidos, fala também na sua parte B, na sua segunda parte, a respeito dos que entram no reino dos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas quem entra, esta é a ideia, é aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A vontade de Deus é expressa, amados, nos mandamentos. Eu imagino que por conta das lutas da vida, faz algum tempo que nós não temos lido de maneira completa Êxodo 20, os 10 mandamentos.
E eu entendo que é uma boa oportunidade, nós temos a noite toda para ficar aqui, pensando nestas coisas espirituais. A partir do verso 3, o que a palavra de Deus diz é o seguinte: é isto que nós, que somos do Senhor, temos de levar a sério. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam, mas, a gente que esquece isso, mas eu sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome de Deus, do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas longa vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem tua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo, nem o seu carro. Eu estou acrescentando isso, porque isto tem a ver com o nosso tempo. Meus amados, esta é a palavra de Deus. E é importantíssimo reconhecermos que Jesus, na sua autoridade e poder, segundo o Novo Testamento, em Mateus 5, ele considerou alguns destes mandamentos e, de maneira muito autorizada, interpretou para corrigir alguns erros dos servos de Israel, servos de Deus em Israel, porque Jesus quis que houvesse o entendimento das intenções de Deus quando deu os 10 mandamentos. Eu creio que é oportuno nós lembrarmos também esta parte, porque é notório que Jesus está corrigindo erros dos judeus, que supostamente, julgando-se autoridade para mudar a palavra de Deus, acrescentaram aos 10 mandamentos, Êxodo 20, a partir do verso 3, 248 mandamentos, que estão num livro de tradições judaicas, e ainda 365 proibições da tradição judaica para o povo judeu. Jesus Cristo disse coisas muito interessantes, não é? Por exemplo, logo no verso 17 de Mateus 5, ele disse assim: não penseis que vinha abolir a lei ou os profetas, porque alguns diziam que era isso que ele veio fazer, especialmente porque Jesus curava no sábado, sabemos disso. Não, em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um traço da lei, até que tudo se cumpra. No verso 21 ele fala sobre o homicídio. O que é que Jesus disse? Vocês ouviram que foi dito aos antigos, lá, Êxodo 20, não matarás, mas quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, é Jesus, na autoridade ele diz, eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão será passível de julgamento, quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Ele vai adiante, ele fala sobre outros assuntos, ele fala também sobre adultério. Lá no, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Aí Jesus diz, eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher, já cometeu adultério com ela no coração. Portanto, se o teu olho direito te faz tropeçar,
porque isto é tão sério, arranca-o e joga-o fora. Ele não quer que a gente faça isso, mas ele quer mostrar a seriedade do pecado, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Jesus Cristo repete em Mateus 5 muitas vezes esta questão: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, mas eu, o Senhor, vos digo. Versos 22, 28, 32, 34, 39 e 44, é a mesma pisada, mas eu vos digo. Aqueles que entendemos ser do Senhor Jesus, temos sim este desafio diante de nós, que é levar a sério os mandamentos do Senhor. O padrão dele não está escondido, é apresentado em muitos mandamentos, mas é apresentado também nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças são o padrão de Deus, o modelo de Deus para a nossa vida. Ah, meus queridos, quando nós cremos na palavra de Deus e levamos a sério os mandamentos, nós temos muito cuidado e muito interesse em cumprir as boas obras, é o mandamento de Deus, que o Senhor Jesus quer que cumpramos para a glória e honra do seu nome. Em Efésios, no capítulo 2 e verso 10, o apóstolo Paulo diz assim: nós fomos criados para as boas obras, preparadas para que nós as executemos. À luz destas palavras, é extremamente importante que nós, pensando em nossa própria vida, pensando a respeito desta realidade de que o seguidor genuíno, que está seguro da vida eterna, precisa ser obediente, nós precisamos estar felizes com a nossa reação aos mandamentos que são tão exigentes sobre nós. Mas em 1 João capítulo 5, versos 2 e 13 está escrito: mas os mandamentos do Senhor não nos são pesados. A ideia é a seguinte: eu não fico lutando contra os mandamentos, mas eu me submeto aos mandamentos. É a maneira de lidar com os mandamentos do Senhor. Não é reclamar, não é dizer, mas isto ninguém pode fazer. É claro, a lei aponta que somos pecadores, mas, amados, não há nenhuma necessidade para continuarmos lutando contra os mandamentos do Senhor, porque este esforço é vão. Os mandamentos do Senhor não vão mudar. Os mandamentos do Senhor não são como as leis brasileiras, que cada advogado e até cada juiz e até o Supremo Tribunal faz o que quer. E pessoas inteligentes, que nem precisam ser tão inteligentes assim, percebem a quebra da lei. Amados, as leis do Senhor, se quebradas, trazem grande destruição, grande sofrimento para a vida dos homens. E em nossa sociedade, boa parte dos nossos sofrimentos tem a ver exatamente com o afastamento do cumprimento da vontade de Deus. Os mandamentos de Deus não nos devem ser pesados, e não são pesados para aqueles que confiam no Senhor. Mas Jesus, neste texto inicialmente lido, que nos traz a respeito do perigo da ilusão, a ilusão de que somos do Senhor, chamando o Senhor, Senhor, mas não confiando e não obedecendo. E como são os seguidores genuínos de Jesus Cristo que cumprem a vontade do Senhor, Jesus termina a sua mensagem no texto que eu li para os irmãos, contando uma pequena história cheia de significado, pois que ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente. Isso deve atiçar os nossos ouvidos. Queremos ser prudentes, devemos ser. Este homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram, bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Na verdade, é altamente desejável. E é a experiência dos verdadeiros servos do Senhor Jesus, construir a sua casa na rocha. Mas é natural que perguntemos assim: mas que rocha é essa? Desde o Pentateuco, desde Deuteronômio, Deus é apresentado como rocha.
No Salmo 18, Deus é apresentado como rocha. Eu leio este texto para os irmãos. O salmista escreveu assim: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O salmista também, no Salmo 28, diz praticamente a mesma coisa. Senhor, eu clamo a ti, rocha minha, não me deixes sem resposta, pois se te calares, serei como os que descem a cova. Isto é, se tu te calares, minha rocha, eu serei condenado. Mas vamos reconhecer uma coisa, neste texto é bem claro que aqui rocha, construir sobre a rocha, é construir com o fundamento da orientação de Deus. Rocha aqui é a palavra de Deus, que é alicerce seguro para a nossa vida. Não importa o que a sociedade sem Deus diga, não importa o que alguns dos nossos conselheiros digam, porque alguns dos supostos conselheiros que nós podemos procurar não têm experiência com Deus. Portanto, eles não devem ser autoridade sobre nós. Nós devemos, inclusive, se somos do Senhor e levamos a sério o alicerce da sua palavra, precisamos ter compaixão deles e ensinar para eles com cuidado, com sabedoria, com criatividade, que vale a pena seguir a vontade do Senhor. Sim, porque o desobediente é o que constrói a sua casa sobre areia. E é a mesma tempestade, é o mesmo rio, é o mesmo problema, mas porque a casa do insensato é construída na areia, é grande a sua ruína. As casas são iguais, e a casa do insensato parece boa, mas ela cai. Eu li um sermão muito interessante sobre o mesmo tema de um pregador norte-americano, e o título dele foi o seguinte: um dia a casa cai. A casa do insensato, mais cedo ou mais tarde, cai. Às vezes, por um tempo, a casa parece tão bela, mas a casa cai. Meus amados, naturalmente que é um desafio construir na rocha. Este texto de Mateus tem um paralelo, porque há 3 evangelhos que são chamados, do ponto de vista de estudos teológicos, de evangelhos sinóticos, que quer dizer evangelhos semelhantes. E Mateus, Marcos e Lucas têm muitas semelhanças em suas mensagens. O paralelo de Mateus sobre esta questão de construir sabiamente na rocha, que é a palavra de Deus, e não na areia, porque construída na areia a casa vai cair quando chegar a tempestade, nos diz uma coisa muito interessante. Lucas capítulo 6, verso 48, nota o que diz. É a mesma coisa, Jesus diz desde o 47, eu vos mostrarei a quem semelhante àquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é semelhante ao homem que, edificando uma casa, aí lá vem um processo, cavou, abriu uma vala profunda e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, a torrente bateu com ímpeto contra aquela casa e não a pôde abalar, pois havia sido bem construída. Que grande diferença, irmãos, né? Que privilégio termos a casa da nossa vida construída no fundamento da palavra de Deus. Que privilégio! A tempestade, amados, na nossa vida é real. Todos os homens, vez por outra, passam por uma tempestade, mas aqueles de nós que construímos a casa da nossa vida com um fundamento sólido na palavra de Deus, não teremos a nossa casa, a nossa vida abalada. Nós permaneceremos para o louvor do Senhor. É claro, há sofrimentos normais na vida humana, mas nós permaneceremos fiéis ao Senhor e um dia seremos recebidos pelo Senhor, porque quem constrói sobre a rocha o alicerce da palavra de Deus é aceito por Deus e é garantido para o tempo presente e para a eternidade. Meus queridos,
é absolutamente, em conclusão, dizer para os irmãos o seguinte: vamos levar a sério a advertência de Jesus, vamos obedecer à sua vontade para podermos estar seguros da participação eterna no reino de Deus. A palavra declara, amados, que um dia todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Esta não é invenção minha, amados. Em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no verso 10, está esta palavra: pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba a retribuição pelo que fez, por meio do seu corpo, de acordo com o que praticou, seja de bem ou seja o mal. Todos compareceremos. O grande pregador do passado, chamado Charles Spurgeon, dizia em suas palavras sobre este texto que a tempestade que prova todas as obras de todos os homens, a cena, é o final do julgamento de Deus sobre a nossa vida. A ideia é a seguinte: no julgamento de Deus, aqueles que permanecerão são aqueles que, de fato, fiéis ao Senhor, fundamentaram a sua vida na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus, nos cuidados de Deus. E eu termino com uma parábola de Jesus Cristo, que creio que é absolutamente especial para o término desta mensagem. Em Mateus, no capítulo 25, nós temos também uma cena apresentada do julgamento final, a partir do verso 31. E o texto diz assim: quando, pois, que coisa, não é? Quando, pois, o Filho do Homem, Jesus Cristo, o Salvador e Senhor, vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então ele se sentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos, e ele porá as suas ovelhas à sua direita, e porá os seus cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolhestes, precisei de roupas e me vestistes, estive doente e me visitastes, estive na prisão e fostes visitar-me. Então os justos, os salvos, aqueles que tinham realmente Jesus como Senhor, perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede que te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupa e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei responderá: em verdade eu vos digo que sempre que fizestes a um dos meus pequeninos, ainda que do mais pequeninos a mim, o fizestes. Ah, meus amados, a tempestade virá. Lembremos-nos de Charles Spurgeon. A tempestade é o julgamento final. E nós sairemos incólumes, absolutamente seguros, e experimentaremos a presença de Deus eternamente, sabendo quais são os seus mandamentos, nos dedicarmos ao cumprimento deles. E só podemos cumprir os mandamentos de fazer a vontade de Deus se nos entregarmos para o Espírito de Deus que habita em nós desde que aceitamos Jesus, segundo a mensagem clara de Efésios, capítulo 1 e verso 13. Amados, que sejamos obedientes ao Senhor Jesus, que a nossa confissão seja uma confissão real, confissão que resulta em boas obras,
Que Deus, na sua graça e misericórdia, nos livre da ilusão de que nós somos de Cristo, quando na verdade somos simples hipócritas. Que Ele nos ajude a uma vida de obediência e que a nossa oração seja aquela conhecida oração do salmista, no Salmo 139, especialmente o verso 23, onde ele orou assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau, e guia-me. Guia-me. Guia-me pelo caminho eterno. Bênção do Senhor, casa que resiste à tempestade do julgamento, é a casa construída no fundamento da palavra de Deus. Não nos esqueçamos. Quando o salmista disse: prova-me, conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau, ele sabia que havia caminho mau. Vez por outra, na sua vida e na minha, algum caminho mau. É verdade. Eu poderia contar muitas histórias da minha própria vida, onde de fato eu fui tentado a fazer algo extremamente terrível na área de violência. Porque na minha vida pastoral eu já fui ameaçado de morte 3 vezes, e isto não é brincadeira. E às vezes eu caí em fraqueza, e quase fiz o que não devia fazer, mas Deus foi misericordioso comigo, graças ao Senhor. Amados, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Vale a pena ser do Senhor. Vale a pena sair da ilusão. Eu sou de Jesus quando não sou. E para sermos mesmo de Jesus é nos entregar a Ele, reconhecendo que somos pecadores. Eu sou pecador, mas Deus me ama. Jesus Cristo morreu por mim e eu creio nele. Eu estou salvo. E Deus, pelo poder do Espírito, me dá força para o cumprimento paulatino, o crescimento da obediência à sua soberana vontade. Queridos, que Deus nos abençoe e, como testemunhas destas verdades, nós tenhamos misericórdia daqueles que ainda estão iludidos sobre a sua relação com Jesus. Amém.